Olá, começa agora o programa Código de Honra, programa este de parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje vamos tratar de um tema super interessante para todos vocês, que é nada mais nada menos que a reforma previdenciária. E para falar desse tema, tão importante para o Brasil e para todos nós convidamos o professor Wagner Balera, ele que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Instituto dos Advogados de São Paulo. Como vai, doutor Wagner? Muito bem, e você, Fábio? Tudo ótimo. Comente para nós, doutor Wagner, como está a Previdência no Brasil hoje? A Previdência está quebrada? Olha, estão falando muito isso e é, na verdade, algo falacioso e pode-se dizer até que é uma mentira. Porque, na verdade, o dinheiro da Previdência hoje faz parte do chamado Sistema de Seguridade Social. A Seguridade Social é o programa social mais importante do Estado brasileiro, criado pela Constituição, que envolve as áreas da saúde, da previdência social e da assistência social. Então, a Previdência é parte da Seguridade, essas três áreas. Essas três áreas têm um orçamento próprio, separado do orçamento do Estado brasileiro, né, da União, né? Então, a arrecadação da Seguridade Social é separada, é distinta e ela é superavitária, isto é, tem sobrado dinheiro da arrecadação da Seguridade Social. Só para se ter uma ideia, a previsão do orçamento de 2017 foi aprovado recentemente, é uma lei, né? Prevê um superávit de 11 bilhões de reais. Portanto, não se pode falar que a Previdência está quebrada, uma vez que 2017 vai ter um superávit de 11 bilhões de reais. Ademais, nós temos que entender também que está havendo desvio dos recursos da Seguridade Social. É um instrumento chamado DRU, Desvinculação das Receitas da União. Esse dinheiro é sacado do que deveria entrar para a Seguridade Social. No ano 2017, conforme a previsão orçamentária, serão desviados 118 bilhões. Então não dá para falar que o sistema está quebrado. E por que então se fala em reforma da Previdência? Se fala em reforma da Previdência sob esse argumento falso, mas a reforma da Previdência é um dado essencial, importante e que deve ser implementado de imediato. Porque o país, assim como o mundo, sofreu transformações e essas transformações afetam diretamente a Previdência. A primeira transformação muito importante é o aumento da sobrevida. As pessoas estão vivendo mais tempo. Consequentemente, se nós estamos vivendo mais tempo, significa que nós vamos ter, primeiro, que trabalhar por mais tempo. Nós talvez não queiramos assumir essa dura realidade. Por quê? Porque nós vamos receber benefício previdenciário por mais tempo. Então, esse é o primeiro problema. A sobrevida média aumenta a cada ano. O IBGE tem esse dado estatístico bem firme, né? São dados bem concretos, bem objetivos. A cada ano aumenta a sobrevida média. Portanto, se alguém se aposentasse relativamente cedo, ficaria muitos anos recebendo benefício. E o sistema não aguentaria. Então, esse é o primeiro problema. O aumento da sobrevida, o aumento da longevidade, exige uma reformulação dos planos previdenciários. O segundo aspecto, também importante, é a diminuição da natalidade. Você vê que são dois vetores que, de certo modo, se combinam. Quando o sistema foi bolado, tipo anos 30 do século passado, as famílias tinham um perfil de, sei lá, o casal, né, marido e mulher, e 6, 8 filhos. Então, contava-se que esse grupo novo que ia sustentar os pais. Então, uma proporção de 6 a 8 para sustentar 2. Aí isso foi caindo. Hoje você ouve falar alguém vai casar, não vai ter filho nenhum. Não quer filho. Ora, isso é uma decisão pessoal, mas afeta o sistema previdenciário, porque não há reposição da força de trabalho. Hoje já nós estamos com 1,7 por casal, quer dizer, não há nem a reposição normal. Então, esse segundo dado é essencial para que se cogite seriamente de uma reforma previdenciária. Então, o que o senhor está dizendo é que hoje ainda não existe um déficit, a Previdência não está quebrada, mas
para o futuro, é importante que se faça a reforma previdenciária agora, para que no futuro o dinheiro permaneça para sustentarem as pessoas daqui a alguns anos. Quantos anos? Você acha que esse sistema aguentaria mais quantos anos? Olha, a reforma é urgente. Ela já deveria ter sido feita, né, na primeira vez, em 1998, quando foi a primeira reforma, que é a emenda número 20, já deveria ter sido feita uma grande reforma. Mas não houve. Então nós estamos, digamos, com 20 anos de atraso. É uma reforma que terá que ser feita hoje para surtir efeitos de imediata, porque dentro de 10 ou 15 anos teremos problemas. Tá. Quais são os pilares da reforma previdenciária que precisam ser mexidos? Então, uma coisa que eu gostaria que as pessoas prestassem atenção: se dessa reforma não sair uma idade mínima para as aposentadorias, nós podemos dizer que não houve reforma. Então, o primeiro pilar é o estabelecimento de uma idade mínima das aposentadorias. Sem isso, não se pode falar em reforma. Qual é essa idade? Aí já depende de uma discussão política. Eu acho que a proposta, a PEC, apresenta a idade de 65 anos. Você pode discutir a idade, né? Ou pode haver uma chegada gradativa nessa idade. Não sei, isso já não é uma discussão técnica, é uma discussão política. Eu, como técnico, afirmo, tem que haver uma idade mínima. Então, o primeiro pilar, a fixação de uma idade mínima para as aposentadorias. O segundo pilar é o estabelecimento de um índice próprio de reajustamento dos benefícios. Hoje, os benefícios do sistema previdenciário geral, né, INSS, está preso ao salário mínimo. Então, cada vez que o salário mínimo aumenta o benefício na mesma proporção. Só que a arrecadação não está presa ao salário mínimo. A arrecadação está atrelada à conjuntura econômica. Então, vai haver no ano 2017 uma arrecadação menor. 2016 já houve uma arrecadação menor em função da crise e as despesas aumentam. Então, é como na sua casa: se você continua gastando mais, mesmo ganhando menos, vai haver um momento que você não vai aguentar. Então, esses são dois dos pontos essenciais de uma reforma. Perfeito. Homens e mulheres, na sua opinião, eles devem ser tratados de forma igual para a Previdência? Do ponto de vista previdenciário, sim. Por quê? É um dado objetivo: as mulheres vivem mais tempo do que os homens. Portanto, o que conta para a fixação de uma idade para as aposentadorias é a sobrevida do trabalhador. As mulheres vivem, em média, mais 5 anos do que os homens. Portanto, se nós fixássemos uma idade de 65 anos para ambos, e seria uma igualdade real, concreta, é certo que, mesmo assim, a mulher vai receber benefícios durante mais tempo que o homem. Então, eu acho razoável a igualdade de tratamento. Dir-se-á bom, mas as mulheres têm uma dupla jornada. As mulheres trabalham no trabalho, enfim, no seu job e também em casa. Mas veja, isso não é um problema do sistema previdenciário. Isso é um problema sociológico que deve ser resolvido através de outras maneiras. Estritamente falando, em termos previdenciários, não há nenhuma justificativa para a desigualação. Sobre a pensão por morte, o senhor acredita que seria possível manter em 100% ou deveria ser diferente? Imaginemos que a pensão é um benefício familiar. Quando ocorre o deferimento de uma pensão? Quando o segurado, que tinha direito a uma aposentadoria ou que já estava recebendo uma aposentadoria, falece. Isso é que gera a pensão. Pensamos na família. A família, se for só ele e a mulher, são duas pessoas. O segurado morre, vai diminuir a despesa. Então não tem sentido uma pensão de 100%. Nos outros países, como é que é o percentual? 75% a 80%. Então seria razoável que a pensão fosse de 80%. Na verdade, você está tirando simbolicamente a boca daquele que já não dá mais despesa porque faleceu. Perfeito. E a conjugação de dois tipos de aposentadoria? A aposentadoria, por exemplo, da mulher e a pensão por morte? Eu considero inadequado, porque o sistema é um sistema de solidariedade. Então não é que você tem direito ou mais direito que os demais. Na verdade, o sistema previdenciário existe para garantir as necessidades básicas das pessoas. Não é necessariamente um sistema
de manutenção do padrão de vida. Se você quer manter o seu padrão de vida depois que parar de trabalhar, você tem que ter duas coisas: a previdência social básica, estatal, obrigatória, e uma previdência privada. Aí você mantém padrão de vida. Não é função da previdência social manter o padrão de vida. A previdência social, histórica, classicamente, juridicamente, garante as necessidades básicas. Então, acumular dois benefícios não tem sentido. Então, isso tende a acabar. Tende a acabar. Existem diversas empresas que têm a obrigatoriedade de pagar os valores devidos à Previdência e não pagam. O que se deve fazer com essas empresas e qual o prejuízo que isso traz para os empregados, para as pessoas que teriam esse direito de receber a Previdência? Tá. Acho que um recado que a gente podia mandar para os sindicatos. Já faz muitos anos que os sindicatos recebem informações sobre as empresas que não estão pagando. Talvez, quem sabe, os sindicatos pudessem atuar subsidiariamente ao Estado, denunciando aqueles que não pagam. Claro que o dever do Estado é cobrar. E seguramente o Estado cobra. Promove ações de execução contra as empresas. É que isso ele faz lentamente. E nessa lentidão, no meio do caminho, as empresas quebram. Então você vê hoje um estoque de dívida que se diz muito correntemente aí: vamos cobrar esses devedores. A maior parte desses devedores não existe mais, o dinheiro deles sumiu, os sócios desapareceram e assim por diante. Então, a grande parte desse estoque de dívida, que se fala em algo como 700 bilhões, é incobrável e impagável. Portanto, é preciso estar vigilante para os que não estão pagando este mês, para que já no mês que vem ele seja cobrado, a fim de que ainda a empresa seja apanhada em bônus, portanto, com condições de fazer o pagamento. Se a empresa não paga, o funcionário também não recebe? Não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. O segurado, uma vez registrado direitinho na carteira, tem o direito garantido pelo sistema público. Perfeito. Então, independentemente da empresa pagar ou não, o segurado recebe. O Estado é que fica em déficit. Isso. O Estado é quem tomará, digamos, esse prejuízo, né? O governo põe ou tira dinheiro da Previdência, na sua opinião? O governo sempre tirou. Ele jamais pôs. Isso é um dado histórico. Veja só, em 1960, é um marco legislativo no Brasil. 1960 é a Lei Orgânica da Previdência Social. Uma lei que unificou todas as legislações esparsas de previdência que havia no Brasil. Em 1960 já se falava na dívida da União. Isto é, o Brasil, o Estado brasileiro, tinha uma dívida, nunca foi saldada. 31 anos depois, 1991, de novo a nova lei, a lei atual, continuou falando na dívida da União. Então a União é o maior devedor do sistema previdenciário brasileiro. Além de não pôr, conforme essas duas leis demonstram, a partir de 1994 passa a retirar recursos do sistema de seguridade social através desse mecanismo do qual eu falava no início, a desvinculação das receitas da União. Primeiro era 20%, depois passou a 25% e agora, recentemente, o Congresso Nacional, mesmo se falando em déficit da Seguridade Social, autorizou que 30% seja desviado. Então, o Estado não põe e tira. É um descalabro, não é? Existem algumas contribuições destinadas ao Instituto Nacional da Seguridade Social, como PIS e COFINS, por exemplo, que nem direcionadas ao Instituto Nacional da Seguridade Social são, vão direto para a União. Isso também gera déficit na Previdência ou não? Isso faz parte desse desvio. Tá. O PIS e o COFINS são arrecadados, de fato, pela União, né? Não é direcionado de imediato para o sistema de seguridade, mas a União administra o dinheiro. Teríamos que ver se ela está passando pelo menos uma parte. É necessário checar essas contas. Aliás, uma coisa que o Congresso vai fazer, eu fiquei sabendo agora, você também deve ter ficado sabendo, vão instalar uma CPI para apurar as contas. Isso deveria ter sido feito antes da reforma, para saber de fato qual é o tamanho do rombo. Porque aquilo que eu falava antes, se a reforma não for feita agora, não significa que o problema deixou de existir. Significa apenas que nós estamos adiando a solução de um problema gravíssimo. Mas para a gente fazer uma reforma com consciência, nós temos que saber o estado do paciente, não é? Você não vai operar alguém sem saber qual é o tamanho do tumor que ele tem, para cortar o tumor nas suas raízes.
é o mesmo caso do sistema. Podemos dizer que o sistema de seguridade social hoje em dia é algo que tem um câncer que precisa sair de qualquer jeito, que é o rombo, mas precisa sair com cuidado porque milhões de pessoas dependem dele. Eu acho que analisar o PIS e a COFINS e se a destinação dele está sendo feita direto para o INSS seria uma boa estratégia. Uma boa pista para a CPI, não é? Os valores são muito altos de arrecadação. Muito altos. Né? E eles são, obviamente, contribuições destinadas ao Instituto Nacional da Seguridade Social e não à União. Porque se for para a União, vira imposto, não contribuição, certo? Isso mesmo. Muito bem. E quais são os valores hoje pagos de benefício aos mais pobres? Então, os mais pobres são aqueles que, ao longo da vida, não conseguiram uma vinculação permanente com o INSS, como você, eu, que trabalhamos, né, com carteira assinada, como se diz na linguagem comum. As pessoas que ficaram numa situação marginal ou de exclusão social. Para essas pessoas, que são basicamente, hoje em dia, os idosos e as pessoas com deficiência, é garantido um benefício que se chama BPC, Benefício de Prestação Continuada, garantido pela Constituição de 1988. Esse benefício é de um salário mínimo. Então, a pessoa que não recebe nada, não tem nenhum benefício de parte nenhuma, tem direito a um salário mínimo por força da idade ou da deficiência comprovada. Esse pobre é aquele cuja família não consegue sustentá-lo, porque o pré-requisito para o benefício é que a renda familiar per capita da família dessa pessoa seja de 1/4 do salário mínimo. Nós estamos falando realmente da situação de extrema pobreza. São cerca de 4 milhões de pessoas que recebem esse benefício. Então, o benefício dos pobres, deferido pela Seguridade Social, é o benefício de prestação continuada. E esse benefício com a reforma da Previdência, ele será alvo de mudança? A reforma da Previdência, a meu ver, de maneira extremamente desleal e injusta para com os pobres, está atingindo esse benefício em duas coisas. Primeiro, na idade. A idade atual é 65 anos, querem aumentar para 60 anos, para 70 anos. Não tem o menor sentido, já que o pobre é justamente aquele que morre mais cedo. Então, aumento da idade sem nenhuma justificativa, uma vez que o idoso é definido pelo Estatuto do Idoso como aquele que atinge a idade de 65 anos. A segunda maneira inadequada de tratar esse tema é o da desvinculação do piso do salário mínimo. Hoje o valor do benefício é de um salário mínimo. Querem mexer, portanto, para reduzir. Não iriam mexer para aumentar, né? Que aí seria fácil. É mexer para reduzir. Mas por quê? Se o salário mínimo já é o mínimo que alguém tem para sobreviver. Então, são dois pontos que espero sinceramente que o Congresso rejeite. São os únicos dois pontos da reforma que eu acho que deveriam ser rejeitados já de cara, porque atingem os mais pobres. Mas o que eles querem mexer é no valor ou no índice de reajuste sobre o salário mínimo? Não. Querem mexer no piso, valor. Não ser mais um salário mínimo. Entendi. E para que a medida mais urgente que a Previdência precisa fazer funcione bem, o que deveria ser feito? Eu creio que deveria ser aberto um grande debate nacional com os dados verdadeiros. Nós vamos fazer um diagnóstico sério, não escondendo as responsabilidades de cada um. Nós, brasileiros que pagamos nossa contribuição rigorosamente, temos uma responsabilidade menor do que o Estado brasileiro que nunca fez a sua parte. Então vamos mostrar o que cada um faz ou deixa de fazer. Fala-se muito hoje em dia também na história dos benefícios rurais. É preciso saber que o empresariado rural nunca fez a parte dele em favor dos trabalhadores rurais. Na verdade, quem paga hoje a conta dos trabalhadores rurais que já são aposentados ou daqueles que recebem pensão de trabalhadores rurais são os trabalhadores urbanos, numa estranha inversão de valores, porque na verdade a sociedade está dividida como se houvesse dois mundos e os trabalhadores urbanos suportam os encargos dos benefícios rurais. Mas o Brasil não tem uma pujante agricultura, não tem um agronegócio que fatura tanto para o país? Por que o empresariado rural não cumpre a sua parte
nas obrigações para com a Seguridade Social. O senhor mencionou que a Previdência, ela não deveria, a Previdência Social, no caso, ela não deve ser considerada como uma forma de manutenção do padrão de vida, e sim do custeio das necessidades básicas de uma pessoa quando ela fica mais velha, certo? Os valores altos de aposentadoria, eles vão se manter dentro desse conceito ou vai haver um limite máximo de valor para uma aposentadoria? Então, já desde a primeira reforma, em 1998, o que está se tentando fazer, e é o correto, é o justo, é que o regime básico, esse de que nós estamos falando, o regime básico seja o regime geral. Então, o regime geral tem um teto, que hoje é de aproximadamente R$5.000. Então, a previdência básica, a que todos os trabalhadores teriam direito, trabalhador urbano, trabalhador rural, servidor público, civil, militar, congressista, magistrado, enfim, todos teriam a garantia desse benefício básico. Tudo o mais é complementar, portanto, com uma contribuição à parte que será facultativa. Você pode ou não aderir a esse plano complementar. Esse talvez seja também um dos pilares de uma verdadeira reforma. O Estado garante o básico, conforme a contribuição de cada qual, porque o sistema previdenciário não é capaz de eliminar as diferenças que todas as pessoas têm entre si, né? Um vai progredir mais, outro menos. Claro. Isso é da vida. Mas o teto do regime geral, igual para todos os brasileiros, sem excluir ninguém. Aí ninguém pode ficar de fora achando, eu sou melhor que os outros, então eu tenho que ter um sistema privilegiado. Não. O básico deve ser igual para todos. E o mais será o sistema de previdência complementar. Quanto àqueles que já recebem benefícios altos, aí não há o que fazer, porque existe o princípio do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Quer dizer, esses benefícios vão continuar sendo altos até que a pessoa deixe de receber. Agora, seria preciso também, há pouco tempo o Senado ameaçou fazer, mas não fez, era ameaça, porque também tem coisas muito sérias que eles ameaçam e não levam para frente. Por quê? Que vai atingir eles próprios. O Senado disse, olha, ninguém vai receber mais do que o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está desde a Constituição de 1988. E nós sabemos perfeitamente que muita gente ganha mais do que o teto do ministro do Supremo. Quem recebe acima do teto, alguma coisa não está certo. Então isso poderia acabar. Não há direito adquirido contra a ilicitude. Ilicitude é para cortar. Por que não se toca nesse ponto na reforma? Acabando, enfim, com os excessos dos benefícios maiores. Não é para tirar o benefício maior, porque é direito adquirido, mas não é para pagar além do que a pessoa tem direito. As pessoas que já estavam em vias de se aposentar, quando eu falo em vias de se aposentar, é daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, 3 anos. Como elas serão impactadas com uma reforma na Previdência? Olha, isso é o assunto que deve ser objeto das chamadas regras de transição. As regras de transição da PEC, tal como ela foi apresentada ao Congresso, né, enfim, a proposta do governo, são muito duras. Minha impressão, eu não sou político, eu sou um técnico, minha impressão é que foram colocadas de maneira assim dura, brusca, para haver uma margem de negociação. Porque não é possível que você tem 49 anos, vai completar o seu tempo de serviço, hoje, né, o tempo de serviço é 35 anos de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição, vai completar os seus 35 anos. No ano que vem, quando fizer 50 anos, vai receber uma bomba na sua cabeça dizendo, olha, minha filha, agora você só vai se aposentar com 65. Seria uma tremenda injustiça, não é? Você planejou sua vida até aquele momento, contribuindo direitinho durante 34 anos, só falta um ano. Vamos dizer, olha, agora precisa daqui 16 anos. Isso seria uma brutalidade. Quer dizer, seria tratar desigualmente os desiguais, o que viola o princípio sagrado da isonomia. Portanto, uma regra de transição deveria radiografar a situação de cada brasileiro, de cada brasileira e dizer assim, olha, faltam 10 anos, eu vou cobrar de você, por exemplo, mais 3 anos. Daqui 3 anos você recebe
o benefício que você teria direito. Assim haveria uma transição gradual e todos contribuiriam de acordo com a sua situação, com o seu status previdenciário. Não dá para fazer um fardamento no qual caiba todo mundo. Doutor, esse nosso programa esclarece bastante dúvidas sobre os problemas todos que estamos vivendo com relação à Previdência. Mas tem uma quantidade gigantesca de informações que a imprensa coloca para o cidadão e muitas pessoas estão perdidas com relação a esse assunto. Se as pessoas quiserem entender melhor o que vai acontecer com elas, existe algum lugar onde elas possam procurar essa informação? Muito bom a gente poder saber isso, porque de fato existe o status previdenciário de cada qual. Você está vendo esse movimento espetacular, que eu estou achando espetacular, esse movimento do Fundo de Garantia, das contas inativas? Bom, cada um de nós tem uma conta previdenciária. Talvez a imensa maioria não saiba disso. Nós temos uma conta previdenciária chamada CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você tem direito de saber o seu status previdenciário, isto é, o seu CNIS. Você procure saber onde está a sua posição previdenciária hoje. O PNIS é a sua fotografia previdenciária. Lá conta todo o tempo de atividade que você tem, que foi registrado. Muitas pessoas têm a carteira assinada e esqueceu, por exemplo, da baixa na carteira. Saiu do emprego, foi para outro emprego, não deu baixa na carteira. O CNIS vai ficar em aberto. Então, se você tem essa informação, você tem que atualizar o seu CNIS para, na hora que for contar o seu tempo de trabalho, está todo ele devidamente computado. Então, busque o seu CNIS. O CNIS é o INSS quem fornece, portanto, todas as pessoas têm direito de obter o CNIS, né? E para saber a sua situação. O que vai acontecer depois de você ter essa informação depende do resultado da reforma. Mas você pode, por exemplo, se deparar com a seguinte situação: eu já tenho tempo. Hoje, com as regras de hoje, a PEC não foi promulgada ainda, então estou valendo as regras hoje. Se eu já tiver meu tempo hoje, alguém, quando eu estava entrando nesse programa, me falou assim: olha, pode ser que eu saia daqui e eu vá direto para o INSS. Se eu tivesse o tempo hoje, pronto já, eu iria direto para o INSS. Eu não iria esperar para ver o que vai acontecer. Pode ser que você perca um pouco, porque se você sair hoje, tem aquele mecanismo do chamado fator previdenciário, tem uma fórmula, 85-95, cada caso é um caso. Pode ser que o segurado perca um pouco. Mas entre perder um pouco e ter que ficar mais 15 anos contribuindo, talvez seja negócio você perder um pouco. Então o caminho, o guião é o CNIS. E hoje o tempo de aposentadoria, então, para mulher e para homem, por tempo de serviço, qual é? Então, hoje temos o tempo básico é 35 anos. A regra padrão é 35 anos. Eu lhe agradeço muito a presença no nosso programa, o programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça, Dr. Wagner, o senhor que é presidente da nossa Comissão de Direito Previdenciário do IASP. E abro a palavra para as suas últimas considerações, o que o senhor quiser. Seria muito importante que nós todos vamos ser atingidos pelas reformas previdenciárias. Uns mais, outros menos. Eu talvez seja atingido menos porque já sou aposentado. Então a minha situação é de alguém que já cumpriu a sua etapa de contribuições. Mas todos seremos atingidos porque poderá haver aumento de contribuição. Hoje os aposentados contribuem, então poderá haver aumento de contribuição, inclusive para os aposentados. Aí se os aposentados estão falando, não é comigo, pode haver aumento de contribuição para ele, pode haver aumento de imposto. Se não houver reforma previdenciária, gente, todos iremos sofrer. Portanto, não vamos tratar como uma coisa assim que dá para dar um jeito, dá para desviar, dá para jogar para frente. Isso tem que ser feito de imediato. Agora, vamos exigir do Estado e do governo lealdade. Lealdade é mostrar os verdadeiros números, não mentir dizendo que a Previdência está quebrada, porque é mentira, mostrar os verdadeiros números e exigir dos congressistas um comportamento leal, decente. Eu sei que exigir demais, mas um comportamento leal, decente, para que haja uma verdadeira reforma em benefício de todos. E principalmente, sobretudo, não atingir o mais pobre, que esse já está bastante sacrificado. Eu agradeço muitíssimo novamente a participação no nosso programa e nós encerramos agora o programa Código de Honra de hoje. Voltamos na próxima semana.